eu também fiquei muito indignada com algumas colocações suas, principalmente porque eu sou da Baixada Santista. E desde que algumas mães de autistas receberam o comunicado da AMIL, um comunicado que eu considero absurdo, no mês a senhora não tem mais plano de saúde, a senhora que se vire com o seu filho autista, com o tratamento dele, porque não queremos mais a sua família no plano de saúde. Elas me procuraram, porque sabem que eu luto muito por essa causa. Fiz uma reunião com essas mães e desde o início eu me comprometi a ajudá-las no que fosse possível e naquele primeiro momento elas decidiram entrar na justiça para conseguir as liminares para os filhos não terem o tratamento interrompido. E assim elas fizeram, elas conseguiram as liminares. Isso mostra que a AMIL errou e errou feio. Além de ser imoral, foi ilegal o que a AMIL fez com essas famílias, porque essas mães já sofrem demais com os filhos autistas. E como o SUS não comporta todo mundo, por isso elas estavam pagando. E o plano de saúde da AMIL não é barato. Não se pode interromper o tratamento. A lei é bem clara. Mas a gente não pode fazer porque essas famílias que já têm muita dificuldade para pagar o plano de saúde, muitas vezes elas deixam de fazer coisas imprescindíveis para poder pagar e custear o tratamento do filho, que elas entrem na justiça porque também tem um gasto. Tem um gasto do advogado, tem um gasto das forças judiciais, elas também estão pagando mais por isso para conseguirem ficar no tratamento e o filho não ficar sem tratamento. Então, eu acho um absurdo que a AMIL fez, eu vou feio. E quando o senhor falou que a AMIL não sabia quem estava ali na ponta, deixando de ter o plano de saúde, também foi lamentável, porque a AMIL sabe sim. Tanto é que todas as liminares estão sendo dadas. Eu gostaria até que o senhor saísse com um compromisso daqui, uma lição de casa, para dar certeza absoluta para essas mães que têm filhos autistas que elas não vão ficar sem um plano de saúde. Porque o senhor também está empurrando para outro plano de saúde. Olha, aqui a sua família está gastando muito, vá para outro plano de saúde. Outro plano de saúde vai aceitar essas famílias também por causa do gasto? É mais ou menos isso que eu entendo que a AMIL está fazendo, por isso que fico tão indignada com essa situação. Então eu gostaria que o senhor pudesse sair daqui dizendo se o senhor pode ter essa lição de casa. Se a AMIL, a partir de agora, vai dizer para essas mães de autistas, não vamos interromper o tratamento dos seus filhos, porque as liminares podem cair, vocês podem recorrer. Eu não sei, o senhor falou que ia cumprir quem tem liminar e não ia ficar sem tratamento, mas o senhor vai recorrer? A AMIL vai recorrer? Como é que vão ficar essas famílias? Eu gostaria que o senhor falasse com a gente sobre isso. Agora, quando o senhor fala do protesto em frente ao prédio da AMIL, que foi patrocinado por uma grande clínica, eu repudio totalmente a sua fala. Não sei se alguém patrocinou, o que eu sei é o seguinte: eu estou no grupo dessas mães que foram para protestar. Eu não converso muito, não falo muito, mas eu acompanho. E elas estavam precisando de ajuda, porque elas queriam mostrar o repúdio delas e no que a AMIL fez e ter uma garantia de não perder o tratamento. Então, se alguém ajudou essas mães, ajudou a pedido delas. Elas estavam com medo de ficar sem plano para os seus filhos. As mães que conseguiram liminares, muitas não estão conseguindo ainda ter um nome ativo no sistema. E a pergunta a AMIL ainda continua querendo cortar os planos de saúde das famílias que têm filhos autistas? Então, o que dizer para essas mães? Conseguiram as liminares, mas elas precisam continuar o tratamento, o que elas fazem? Porque, como o senhor falou, se a AMIL não sabia nem quem que estava tirando os planos, de repente também não tem uma organização nesse sentido. O compromisso que foi feito lá, presidente, eu imagino que tenha sido feito, mas depois eu esclareço e posso compartilhar com o gabinete de vocês, primeiro, não haveria novos cancelamentos desses planos de adesão, esse é o primeiro ponto, e para aqueles beneficiários que estavam em tratamento continuado, e aí sim, inclui TEA nesse caso, não avançaria no cancelamento agora, mas o que a gente tinha pedido para o deputado é discutir alguns pontos importantes para resgatar esse equilíbrio. Mas não avançar no cancelamento é cancelar o cancelamento, é isso? Voltar Na verdade é o seguinte, ele já está suspenso por uma liminar. Nesse ponto, no final do dia, era até buscar a justiça lá do DF para tentar discutir uma suspensão. Enquanto se discute, acho que um ponto importante soluções mais estruturais para o sistema, porque senão é um band-aid. A gente vai tampar aqui e a situação vai continuar se agravando cada vez mais. Então, eu estou só dividindo, aqui estou avançando um pouco o sinal, porque não estava na reunião. Mas é muito parecido até com o que eu reportei aqui, né? E boa parte, quem está em tratamento contínuo, aqueles que eu citei, e no caso específico do TEA, em virtude de uma decisão liminar, mas que está lá e é válida, esse cancelamento não vai ser feito. Deputada, deixa eu tentar esclarecer, porque eu acho que eu também confundi muito. Não é que nós sabemos quem são essas pessoas.
Eu não tenho, é a lógica do plano de adesão, eu não tenho nenhum contato delas. Não é que eu não tenho, eu não posso ter. Não sou eu que faturo. Isso, inclusive, é proibido por lei, tá? Isso aqui não é uma opção, não. Foi uma decisão feita lá atrás do plano de adesão. Eu não posso contratar direto e não posso me comunicar direto com o beneficiário. Mas pode comunicar que o contrato está encerrado. Eu comunico a administradora. Então. E aí quem tem contrato com o beneficiário é a administradora. A gente tem falado recorrentemente. Mas a não poderia com a administradora? Já fizemos. Os casos Sabemos. de tratamento contínuo e não cancelar? Já, e foi reportado. Passamos essa lista. E por isso que a gente tem falado. Então quem errou foi a administradora, a Qualicorp, é isso? Nesse ponto, sim. Então a Qualicorp já está dizendo que a minha não errou. E o mais importante disso, para essas pessoas, eu falei com as mães da Baixada que estavam lá, mostrei para elas, o tratamento não vai ser interrompido. Se ela for hoje na clínica, se ela for, vamos facilitar, se ela for segunda-feira na clínica, o tratamento vai ser realizado normalmente. Essa palavra eu dou, esse compromisso eu dou. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, para essas mães, o tratamento delas, se elas forem segunda-feira na clínica, as crianças vão ser atendidas normalmente. Eu não posso te comunicar oficialmente, mas vou avisar a administradora e está aqui o nosso contato da nossa área de atendimento. Se tiver qualquer problema no atendimento, nos avise. O senhor está garantindo isso para todas as mães que têm filhos autistas? Sim. Independentemente se elas entraram na justiça? Porque a liminar vale para todas. Então, ela tem abrangência nacional. Sim, mas agora, discutir no judiciário, vamos seguir discutindo. Eu só estou ponderando esse livro discutindo, e aí o presidente vai entender, porque eu não sei exatamente o que foi tratado lá em Brasília. Então, aqui eu só faço essa ressalva, talvez tenham tratado alguma coisa diferente em Brasília, que não é o meu conhecimento. Mas até então, nós vamos discutir na justiça. E, gente, o Estado Democrático de Direito, o judiciário existe para fazer isso. É o mesmo direito que as pessoas têm de recorrer ao judiciário, a gente, como empresa, tem de defender os nossos pontos de vista. Agora, a gente sempre vai cumprir integralmente as decisões judiciárias. Mas então a Mil entende que as mães que têm filhos autistas não é tratamento contínuo e por isso vai continuar recorrendo? Depende do que foi discutido lá. Mas, a princípio, a nossa avaliação, quando cancela aquela integralidade do contrato coletivo, o que está fora desse cancelamento, e a avaliação que eu divido da interpretação da presidente Andréa Werner, mas respeito muito, na nossa avaliação que tem tratamento, não é nem tratamento contínuo, né? São pessoas cuja interrupção do tratamento coloca em risco a sobrevivência da pessoa ou a incolumidade física. Eu entendo que tem um certo nível de subjetividade até nessa definição, e cabe discussão. Eu reforço que eu tenho muitas reservas com relação às clínicas da Baixada Santista, mas muitas reservas. E a gente já comentou isso, tem alguns inquéritos policiais abertos, a gente vai montar um dossiê e entregar para o Ministério Público de São Paulo. Ali tem muita coisa errada, mas não é pouca coisa errada não. Principalmente quando você não consegue abrir uma clínica própria lá, porque uma licença sanitária de um ambulatório, de um hospital, não consegue ser emitida. Aí eu fico com muito pé atrás do que está acontecendo. E você tem basicamente uma rede de clínicas que atende aquela região. Aí você percebe que existe uma lógica que foge à parte assistencial, quase concorrencial, de eu quero ser a única opção aqui. Mas esse é um ponto que a gente vai levar para as autoridades competentes. Acho que nem aqui não é a papel do governo. As famílias nem podem ficar serem prejudicadas por causa disso. Olha só, eu quero dar mais opções. Só que quem está lá não quer mais opções. Quem está lá quer que continue uma só. Eu gostaria que a senhora deputada e os outros deputados dessa comissão me ajudassem na luta para que seja votado e aprovado o meu PL 910/2023, que eu protocolei nessa casa há um ano. E esse PL diz o seguinte, que proíbe as operadoras de plano de saúde que no âmbito do Estado de São Paulo, que elas interrompam o plano de saúde das famílias de autistas. Então, se esse meu PL já tivesse sido votado e aprovado, a não poderia ter feito o que fez com as famílias aqui no Estado de São Paulo. Então, eu estou pedindo ajuda dos deputados para que a gente consiga fazer com que esse PL seja votado e aprovado aqui nesta casa. Muito obrigada.